Olá, voltamos aqui ao nosso estudo. Havíamos parado no nosso último encontro no parágrafo 2º, que fala sobre registro, dos partidos políticos, e nós já havíamos lido, aqui eu já tinha explicado a importância desse parágrafo, que é muito cobrado em prova. O parágrafo 2º, como eu já havia dito, ele estatui que os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos agora ver uma pequena jurisprudência do ministro Celso de Mello a respeito desse tema. Procedimento de registro partidário, embora formalmente instaurado perante órgão do Poder Judiciário, TSE, como nós já vimos, reveste-se natureza materialmente administrativa. Destina-se a permitir ao TSE a verificação dos requisitos constitucionais e legais que, atendidos pelo partido político, legitimarão a outorga de plena capacidade jurídico-eleitoral à agremiação partidária interessada. A natureza jurídico-administrativa do procedimento de registro partidário impede que este se qualifique como causa para efeito de impugnação pela via recursal extraordinária da decisão nele proferida. Bem, isso aqui é só para deixar claro que o registro é no TSE, entretanto isso é uma providência de natureza administrativa. E para que serve esse registro? Para o TSE verificar se o partido político preenche aqueles requisitos constitucionais mínimos. Então, se preenchidos, aí sim ele poderá ter a outorga de plena capacidade eleitoral. Entendido? Só para ficar mais claro esse conceito. Então, podemos avançar. Parágrafo 3º do artigo 17. Os partidos políticos têm direito a recurso do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei. Bem, primeiramente, fundo partidário, não cabe aqui a nós estudarmos exatamente quantos % vão para cada partido, mas o que interessa saber é que os partidos políticos têm direito a um fundo partidário. Eles vão dividir entre si o fundo partidário de acordo com critérios estabelecidos na legislação eleitoral. E eles têm acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei. Só para deixar claro, gratuito para os partidos, mas o contribuinte paga e paga caro os horários que são cedidos pelas rádios e redes de televisão abertas. Todo esse horário é pago. As redes de televisão não cedem os seus horários gratuito, não existe lei que as obriga a fazer isso. Elas vendem seus horários e o Estado paga a essas redes de telecomunicações e o famoso e odiado horário eleitoral gratuito. Bem, isto posto, vamos passar para o parágrafo 4º, que na verdade é um parágrafo que nem, na minha opinião, nem precisa existir, porque é só um reforço de algo que já está no artigo 5º. A parágrafo 4º. É vedada a utilização dos partidos políticos de organização paramilitar. Bem, isso aqui é um troço óbvio. Nós já estamos no artigo 5º, que eu coloquei aqui para lembrar. O artigo 5º está lá. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Portanto, o nosso ordenamento jurídico não permite associações de caráter paramilitar, bem, logicamente, ocorre também com os partidos políticos que eles não podem se associar e criar um adendo, uma parte dele que tenha também esse caráter paramilitar. Isso tudo é feito para a proteção do Estado Democrático de Direito, porque senão nós ficaríamos numa situação muito complicada. O partido perde as eleições e essa ala radical paramilitar dele pode querer causar algum tumulto e prejudicar o processo eleitoral como um todo. Bem, aqui eu fiz um resumo disso que nós estudamos. Nós vimos que os partidos políticos têm livre criação, fusão, incorporação e extinção. Esse aqui é um direito dos partidos políticos. Esses aqui são 3 direitos que nós depreendemos do nosso estudo do artigo 17, referente aos partidos políticos. Eles também gozam de autonomia para definir sua estrutura interna e podem receber recursos do fundo partidário. Da mesma forma também que tem acesso gratuito ao horário eleitoral nas redes de televisão e rádio. Mas eles também têm obrigações. Quais são as obrigações dos partidos políticos? Resguardar a soberania nacional,
o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Eles são obrigatoriamente partidos de caráter nacional, devem prestar contas à Justiça Eleitoral e deverão também estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária em seus estatutos. Além do que, tem que registrar seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral após adquirirem personalidade jurídica conforme a lei civil. Bem, com relação à fidelidade partidária, tem um tema recorrente também, bem atual, tem a ver com o candidato que quer mudar de partido. Ele é eleito por um partido da situação, por exemplo, e depois de eleito ele resolve, por motivos que nós não vemos caso, nem sempre motivos muito republicanos, ele resolve passar para outro partido. Isso aqui é a fidelidade partidária. Os partidos têm que estabelecer normas de fidelidade partidária. A disciplina já tem uma relação maior com a forma como o candidato se porta. Tem várias conotações que esse termo pode absorver, mas, por exemplo, o candidato também, depois de eleito, ele não pode atentar contra o decoro parlamentar, muito menos ele pode efetivamente ir totalmente de encontro com o que o partido dele preconiza. Ele não pode ser de oposição e votar sempre a favor do governo, e por aí vai. Isso aqui são apenas definições, mas importante que nós temos em mente que essas são as obrigações elencadas constitucionalmente aos partidos políticos. Ainda temos como vedação: os partidos políticos não podem utilizar de organizações de caráter paramilitar e eles não podem receber quaisquer tipos de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou subordinarem-se a este. Soberania nacional. Bem, findamos aqui o nosso estudo da teoria referente a partidos políticos. É apenas um artigo da Constituição, não vai nos gerar muito problema, é um artigo relativamente simples, nós estudamos aqui até com rapidez, e agora vamos fazer uma pequena bateria de exercícios para finalizar esse nosso encontro de hoje. Nós, como eu já frisei, esses exercícios aqui não são de grande dificuldade. Eventualmente eles podem ser misturados com outros temas de matérias que nós já estudamos, mas eu não coloquei nada aqui que sejam de, por exemplo, controle de constitucionalidade ou temas que não são objeto do nosso estudo nesse curso de Direito Constitucional Básico. Bem, então vamos começar aqui a analisar as questões que foram cobradas em diversos concursos públicos. Em 2010, concurso do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, banca Fundação Carlos Chagas, cargo analista judiciário, área administrativa. Conforme previsão expressa contida na Constituição Federal, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. Perfeito. Resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Isso aqui é exatamente o que está no texto constitucional. Sendo correto afirmar que, vamos analisar as 5 assertivas abaixo. Lhes é vedada a utilização de organização paramilitar, certo? Salvo no interesse pontual da comunidade ou da região que representa. Já vimos que não existe qualquer tipo de ressalva à questão da organização de caráter paramilitar. Não há ressalva, não há nenhum tipo de hipótese onde não é vedada a utilização de organização paramilitar por partido político. Portanto, essa alternativa está errada. Vamos lá, eu falei que o parágrafo 2º ele é muito solicitado em questão de concurso público. Aqui na primeira questão que nós colocamos ele já aparece. Após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, perfeito, registrarão seus estatutos na junta eleitoral mais próxima de sua sede. Já vimos que o registro é no Tribunal Superior Eleitoral. Letra B também está errada. Letra C. Lhes é vedada autonomia para definir o regime de suas coligações eleitorais, com obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Bem, primeiramente eu frisei o conceito de autonomia que os partidos políticos brasileiros possuem de acordo com a Constituição Federal. Então,
não é vedada a autonomia, é permitida a autonomia dos partidos políticos. Aqui já está errado. Além do que, não existe essa obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional. Não existe mais, como nós já vimos, a emenda constitucional 52 frisou que não existe a necessidade dessa vinculação. Então, letra C também está equivocada. Letra D. De novo, o parágrafo 2º. Após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Perfeito. É exatamente a literalidade do parágrafo 2º. Vamos lá. Lhes é assegurada autonomia para definir sua organização, com obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Já vimos que não existe essa obrigação de vinculação entre as candidaturas. Portanto, a letra E também está errada. O gabarito oficial dessa questão é letra D de dado. Vamos lá. Fundação Carlos Chagas, Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, cargo técnico judiciário, área administrativa, ano 2011. Vamos ver aqui a situação hipotética. O partido político PAAEE só poderá registrar seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral após, como eu já disse, antes deles registrarem o estatuto no TSE, eles têm que adquirir a personalidade jurídica. Adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil. Exatamente a letra A. Isso aqui, vê que esse parágrafo aqui, ele é amado pelo pessoal que faz prova. Vamos lá, letra A está certo, vamos ver as outras opções. Receber recurso do fundo partidário ou de qualquer origem. Não tem absolutamente nada a ver. Se o partido nem está registrado, ele não vai receber recurso nenhum do fundo partidário. Prestar contas à Justiça Eleitoral e aos demais partidos políticos. Primeiramente que não existe a questão de prestar conta a partido político. Além do que, essa prestação de contas à Justiça Eleitoral é feita depois do partido estar efetivamente registrado. Prestar contas à União e à respectiva unidade federal, também totalmente absurdo. E demonstrar à Justiça Eleitoral que não é mantido por organização paramilitar ou não. Termo até assertivo aqui, não dá nem para entender muito, mas de cara já vemos que está errado, né? Não tem nenhum sentido. Então, gabarito dessa questão, letra A. Vamos partir para a terceira questão. TRE, Estado do Piauí, Fundação Carlos Chagas, foi a banca, 2009, técnico judiciário, área administrativa. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, não se incluindo dentre os seus preceitos. Vamos lá. Então, vamos prestar atenção no enunciado. Não se incluindo dentre os seus preceitos. Então, vamos lá. A proibição de recebimento de recursos financeiros do governo estrangeiro. B. A organização paramilitar. C. A proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade estrangeira. D. A prestação de contas à Justiça Eleitoral. E. O funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Bem, já vimos aqui que ele está dizendo o que não se inclui entre as prerrogativas ou preceitos dos partidos políticos. O funcionamento parlamentar de acordo com a lei é um preceito de todos os partidos políticos brasileiros. Então não é a nossa resposta. Da mesma forma, a prestação de contas à Justiça Eleitoral é um dos deveres ou preceitos dos partidos políticos brasileiros. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade estrangeira, bem como proibição de recebimento de recursos financeiros de governo estrangeiro. Também são proibições comuns aos partidos políticos brasileiros. Só sobrou a organização paramilitar, que ela realmente, uma organização paramilitar, não é algo que esteja vinculado às possibilidades ou direitos e deveres dos partidos políticos brasileiros. Portanto, a resposta é a letra B. Se os senhores acharem que ficou meio confuso o enunciado, é ver simplesmente por exclusão. Se vê se quatro assertivas são
nós já estudamos que são características dos nossos partidos políticos, a resposta seria esse aqui, que é o que não se inclui dentre os preceitos. A organização paramilitar não se inclui dentre os preceitos preconizados pelo texto constitucional aos partidos políticos brasileiros. Bem, letra B, o gabarito. Vamos passar para mais uma questão. Tribunal de Justiça do Amapá, Banca Fundação Carlos Chagas, ano 2009. Cargo analista judiciário, área judiciária. A Constituição Federal, ao tratar dos partidos políticos, determina que: letra A, podem assumir caráter regional nos termos da lei. Nós já vimos que eles têm obrigatoriamente que ter caráter nacional. Não é possível caráter estadual, regional, municipal. Então está errada a letra A. Letra B de bola. Podem receber recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros nos termos da lei. Também não. É vedado terminantemente receber financiamento de entidades ou governos de natureza estrangeira. Também letra B errada. Letra C. É livre a sua criação, fusão, incorporação e extinção, independentemente de autorização prévia da autoridade administrativa ou judicial. Bem, aqui não está exatamente o que está no texto constitucional, mas uma leitura e uma análise do texto, nós vemos que está correto, que realmente é livre a criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos. E não depende de autorização prévia de autoridade administrativa ou judicial. Se os membros de um determinado partido político, em uma convenção, deliberarem pela extinção ou fusão ou incorporação desse partido político a outro, então não há nenhum tipo de autorização que eles tenham que buscar judicialmente ou de algum órgão administrativo. Eles só têm que preencher os requisitos, que na verdade não é uma autorização, é preencher só os requisitos da convenção, ser registrada e em cartório, para que os membros, em sua maioria, deliberem pela sua extinção, por exemplo, desse partido político. Mas esses requisitos não vêm ao caso no nosso estudo. O que importa saber é que o preenchimento por si só de algum tipo de requisito não quer dizer que eles dependam de alguma prévia autorização judicial ou administrativa. Os membros é que vão deliberar de forma independente, sem nenhum tipo de coerção estatal, pela alteração do status desse partido político. Então, letra C está correta. Vamos para a letra D de dado. Vamos ver o que está errado aqui. Tem autonomia para dispor sobre o regime de suas coligações eleitorais. Perfeito. Sendo, no entanto, obrigatória a vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Já vimos que desde a emenda constitucional 52 não existe essa vinculação obrigatória entre as candidaturas em âmbito nacional e estadual. E a letra E, por fim, adquirem personalidade jurídica após o registro dos seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Não, eles não adquirem. Depois de adquirir a personalidade jurídica, na forma da lei civil, é que eles serão registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Então, letra E também está equivocada. O gabarito oficial dessa questão é a letra C. Bem, mais uma questão agora da Banca Fundação Getúlio Vargas, ano de 2008. Senado Federal, advogado. Vamos ver as alternativas que não são colocadas aqui e ver em qual das opções que nós vamos marcar. A respeito do regime constitucional de organização dos partidos políticos, analise as afirmativas a seguir. 1. A norma constitucional que assegura autonomia aos partidos políticos para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Por ter sido instituído por emenda constitucional, só passou a ser aplicado decorrido um ano da data de sua vigência. Bem, isso aqui também é uma literalidade, apenas no final que ele coloca aqui que como foi que surgiu depois de uma emenda constitucional, teria que preencher o requisito da anualidade ou anterioridade eleitoral. Isso é verdade, essa parte aqui da não obrigatoriedade de vinculação veio com a emenda constitucional 52. Então isso aqui teve que obedecer
esse prazo de ser aplicado decorrido um ano da data de sua vigência. Portanto, isso aqui, o item 1 está perfeitamente correto. Partamos para o item 2. É assegurar aos partidos políticos o recebimento de financiamento por parte de entidades estrangeiras, desde que tais recursos sejam declarados anualmente perante o Tribunal Superior Eleitoral. Já vimos aqui, reiteradamente, a vedação ao financiamento estrangeiro a partidos políticos brasileiros. Então, o item 2 está claramente equivocado. Por fim, o item 3. Os partidos políticos que não obtiverem em cada eleição para a Câmara dos Deputados no mínimo 5% de votos apurados, distribuídos em pelo menos 1/3 dos estados, não terão direito a receber recursos do fundo partidário. Bem, isso aqui eu nem coloquei porque eu acho que isso aqui é direito eleitoral, mas o que eu já posso adiantar para os senhores é que isso aqui ele está errado. Por quê? Porque o fundo eleitoral, os partidos terão direito a receber recursos do fundo partidário, mesmo que não obtiverem esses 5% de votos apurados. A diferença é que existem percentuais diferentes que os partidos políticos vão receber, mas existe sim um valor que vai ser destinado a esses partidos que não atingirem esse quórum mínimo de votos nas eleições. Então, mas isso aqui a gente podia também ver um pouco por exclusão, né? A gente já viu que 1 está certo e 2 errado. Vamos ver. Só a 1 está correta. Bem, é a gabarito oficial, mas a gente podia ficar na dúvida se a 3 estava correta ou não. Só a 2 está correta, não. Só a 3 está correta, não. A gente sabe que a 1 está correta. Somente a 1 e 3 estiverem corretas. Aqui é da dúvida. Se os senhores não se deparar com a questão dessa, realmente é da dúvida, porque o 3 a gente nem abordou, mas eu acredito que isso não seja cobrado, não. Essa prova foi muito específica, mas é o que eu digo, né? Prova de concurso, o examinador pode querer realmente colocar algo que um pouco além do que ele deveria, né? Mas se isso aqui cair, podem saber que o fundo partidário ele vai ser distribuído também para os partidos que não atingirem esse quórum eleitoral. E todas as afirmativas corretas também nós já tínhamos visto que a 2 é flagrantemente equivocada. O gabarito dessa questão é a letra A. Bem, vamos agora ver aqui uma questão. Banca VUNESP 2011, cargo TJ São Paulo, titular de serviços de nota e de registros. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos. Bem, isso aqui já está batido, né? No registro público competente, não. Na junta eleitoral da circunscrição nacional, não. No registro civil das pessoas jurídicas, não. Tribunal Superior Eleitoral, letra C, gabarito oficial dessa questão. Vimos que isso aqui, provavelmente, os senhores vão acabar deparando com o parágrafo 2º do artigo 17, se algo sobre partidos políticos for cobrado na prova dos senhores. Vamos aqui a uma questão já da Banca CESP, 2009, TRE Minas Gerais, técnico judiciário, área administrativa. Acerca dos partidos políticos, assinale a opção correta. Letra A. Os partidos políticos têm autonomia para a definição de sua estrutura interna. Perfeito. Sua organização e seu funcionamento. Bem como para o recebimento de recursos financeiros de procedência estrangeira. Não. Existe a vedação a recebimento de recursos estrangeiros de procedência estrangeira, portanto, letra A não é a nossa resposta. B de bola. Somente após o reconhecimento da personalidade jurídica na forma da lei civil, o partido político pode promover o registro de seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. De novo, parágrafo 2º. Não precisa nem ter dúvida, essa aqui será a nossa resposta, letra B de bola. Mas vamos ver as outras 3 alternativas. A Constituição Federal estabelece o caráter estadual e municipal dos partidos políticos. Pelo contrário, ela determina o caráter nacional de todos os partidos políticos brasileiros. Letra C está errada. D de dado. Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso remunerado ao rádio e televisão. Bem, eles têm direito a recursos do fundo partidário, mas os partidos políticos têm direito a acesso gratuito ao rádio e televisão. Para os partidos, o acesso será gratuito, o que não pode se confundir com o fato de
as redes de televisão e rádio serem ressarcidas pelo Estado brasileiro pela cessão de seus horários para a veiculação do horário eleitoral gratuito. Então, não é acesso remunerado, é acesso gratuito ao rádio e à televisão. Letra D está errada. Por fim, letra E, a Constituição Federal veda a fusão de partidos políticos. Já vimos até exemplo da fusão de partidos políticos, no caso do Partido Liberal com o Partido da Reedificação da Ordem Nacional, e está no caput do artigo 17, que é permitida a fusão, incorporação, extinção, criação de partidos políticos. Então, letra E está errada, o gabarito é letra B de bola, que é o nosso parágrafo 2º do artigo 17. Mais uma questão da banca CESP, ano 2009, TRE Goiás, cargo técnico judiciário, área administrativa. Assinale a opção correta no que concerne ao tratamento dado pela Constituição Federal aos partidos políticos. Vamos analisar as alternativas. Letra A. É vedado aos partidos políticos o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros. Perfeito. Letra A está correta, já é a nossa resposta dessa questão. Vamos analisar as outras três assertivas. Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica com o registro no Tribunal Superior Eleitoral. Mais uma vez, parágrafo 2º, nós já vimos várias vezes que eles adquirem personalidade jurídica na forma da lei civil e após eles farão o seu respectivo registro no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Então, letra B está errada. Alternativa C. Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário. Perfeito. E devem pagar pelo acesso ao rádio e à televisão. Já vimos na questão anterior, um acesso gratuito ao rádio e à televisão para a veiculação do horário eleitoral de propaganda política. Letra C está errada. Por fim, vamos ver a letra D de dado. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sendo, contudo, obrigatória a vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Já vimos em Emenda Constitucional 52, inexiste atualmente essa vinculação obrigatória entre as candidaturas a nível estadual, distrital, municipal ou nacional. Pois bem, então, encerrada essa questão, nós vamos agora terminar a aula de hoje. No nosso próximo encontro, nós vamos continuar com questões a respeito de direitos políticos, e como será o nosso último encontro, no final eu vou apenas fazer alguns comentários a respeito do curso, comentários breves, só para a gente finalizar esse nosso curso de 28 horas de Direito Constitucional Básico. Bem, muito obrigado, até o próximo encontro.